noite, é um prazer receber virtualmente aqui em casa o professor Lalo Leal, que é o maior especialista na análise da mídia brasileira. E o meu convite a ele vem do fato que nos surpreendeu nesse fim de semana, porque houve grandes manifestações. Eu me arrisquei indo a uma delas só para fazer uma filmagem, tentei ficar pouco tempo, gravei continuamente e vazei, como se diz no popular. E aí, no domingo, a gente levou um susto, professor. E o senhor, não sei que explicação que o senhor tem para esse susto que a gente levou, porque saiu na capa da Folha de São Paulo, saiu uma notinha pequena na capa do Estadão, mas falando mais sobre aglomeração, não saiu nada na capa do Globo, e a cobertura no próprio dia mesmo das emissoras de TV foi muito tímida, especialmente, eu chamaria a atenção, professor, para a CNN e Globo News, que são emissoras 24 horas por dia de notícias. Quer dizer, se alguma coisa está acontecendo, você bota um monte de repórter ao vivo. E até hoje, mais cedo na Globo News, fiquei meio surpreso porque eles estavam debatendo. Agora o Bolsonaro já não tem o protagonismo, ele acha que fizeram um debate sobre que agora o Bolsonaro já não domina as ruas sozinho e tal. Mas o que o senhor faz desse posicionamento claramente assumido pelo pessoal do Estadão, do Globo, que é significativo, né? Que são emissoras que vinham, jornais e emissoras que vinham batendo pesado no Bolsonaro. E aí? Pois é, mas Azer, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aí na sua casa e você aqui na minha, virtualmente. Olha, você disse, realmente surpreendeu primeiro, pela dimensão do fato e pela omissão do fato nesses jornais. Essa foi uma surpresa, mas uma surpresa em cima do fato. Mas ela não pode ser vista como surpresa se nós formos pensar estruturalmente a mídia brasileira, né? A mídia brasileira como estrutura, como parte estrutural da política no Brasil. Se nós formos analisar dessa maneira um pouco mais geral, nós vamos ver que esse é um comportamento que alguns veículos de comunicação, ou quase todos eles, porque ontem nós tivemos a exceção da Folha, mas quase todos eles sempre estiveram alinhados aos setores mais conservadores da sociedade. E não seria agora, né, numa manifestação altamente popular, convocada pelos movimentos populares, é bom que se diga, né, que não são simpáticos a esses veículos, não seria nesse momento que eles iriam mudar uma atitude. Eu costumo brincar que uma das fake news mais antigas que a gente tem na história da imprensa brasileira foi aquela manchete do Globo, no dia 2 de abril de 64, dizendo que a democracia estava restaurada, os tanques estavam na rua prendendo gente, e o Globo disse que a democracia havia sido restaurada no país. Agora, se isso não é fake news, eu não sei o que se pode caracterizar como fake news. Eu estou dando esse exemplo para dizer que é uma linha histórica, né? Que, em determinados momentos, momentos de mais debate político, de mais enfrentamento, ela aflora, como aflorou, infelizmente, neste último domingo. Isso é fruto também da falta de pluralidade no Brasil, né? Você vê, de quem nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui do Globo, do Estado e da Folha como exceção. E quer dizer, num país como esse, de 220 milhões de habitantes, um país desse tamanho, você fala de 3 jornais que têm alguma projeção nacional. É aí que está a questão estrutural a qual estou me referindo. A falta da diversidade. Tudo bem com o Estadão, tudo bem com eles que façam que coloquem a posição política deles. Aliás, o Estadão disse na última eleição que era difícil escolher entre Haddad e Bolsonaro. Quer dizer, então, por isso que não houve uma interrupção de uma linha editorial, né? Houve uma reafirmação da linha editorial. O que falta é a diversidade, o que falta é a pluralidade. É você ter um outro jornal com outros jornais, né?
alternativos a esses. Como você tem, até hoje, apesar da crise da mídia impressa, como até hoje você tem na Europa, né, alternativa. Você tem os jornais de extrema-direita, de centro-esquerda e de esquerda. Né? Na França, por exemplo, pegar esse exemplo. Mas tem na Inglaterra, em Portugal e tal. Nós, infelizmente, não temos isso, e isso faz parte desse embrutecimento da disputa política. Você tem apenas uma visão. Porque as pessoas também dizem, o Azenha, muita gente diz que, bom, mas isso não tem muita importância porque a mídia impressa está em decadência, mas não é verdade, isso repercute. É essa mídia impressa que é lida e que foi lida ao longo do domingo todo pelas emissoras de rádio, pautaram entrevistas de televisão, pautaram internet, pautaram blogs também. Né? Então, a gente também não pode minimizar o papel desses jornalões. E só para fechar um pouco essa ideia da estrutura da comunicação no Brasil, é preciso lembrar que esses jornais fazem parte daquilo que já foi consagrado, que tem um rótulo preciso de partido da mídia. Né? Aqui no Brasil, a mídia é um partido, como foi dito há alguns anos por uma dirigente da Associação Nacional de Jornais, quando era o Lula o presidente, a oposição era fraca, o Lula estava com grande aceitação no governo, ela disse, bom, já que não há partidos fazendo oposição ao governo do PT, a mídia tem que fazer esse papel. Quer dizer, ela reconheceu o papel de partido da mídia. E o Estadão e o Globo, nesse domingo, foram os grandes porta-vozes desse partido da mídia. Ô, professor, mas então, o que mais me surpreendeu, né? Porque a gente sabe, olha, essa emissora de televisão trabalha para o governo Bolsonaro, essa emissora de televisão faz oposição ao governo Bolsonaro, Globo. O que me surpreende é ver o Globo e o Estadão, que são jornais que vinham fazendo muitas críticas ao governo, simplesmente escondendo na capa uma manifestação contra este governo que eles tanto criticam. Quer dizer, eles aceitam determinada crítica ao governo, é isso? Só partindo de um ponto de vista, é isso? Claro, sem dúvida alguma. Há limites. Eles chegam ao limite da possibilidade de encontrarem a terceira via. E mais do que isso, entendo. eles apoiam as pautas econômicas e sociais, né, desse governo. Eles estão alinhados com Guedes. Guedes ainda é a figura que eles mantêm, né, como possibilidade de fazer as reformas que interessam a história deles, que interessam às classes empresariais brasileiras, financeiras, etc. Então, há um limite. O limite é esse. Quer dizer, quando surge a possibilidade do fortalecimento, do retorno de um governo popular e democrático, eles são contra, como foram sempre contra. Né? Então, eu acho que o fato deles terem virem batendo no governo Bolsonaro nas pautas que a gente chama de pautas sociais ou pautas ambientais, pautas de comportamento, meio ambiente, esse é o limite. Até aí eles vão. Né? Agora, quando você tem um movimento que não vai que se levar um presidente, um presidente que encampe medidas mais profundas de transformação econômica, né, e mesmo social no Brasil, aí não faz parte da política histórica desses jornais. Né? Então, eu acho que não há. Eu acho que, para mim, na minha análise, é bastante claro, esses limites são bastante claros. Né? Eles estabelecem uma linha. Dessa linha, eles não passam. Quer dizer, jamais farão divulgação de manifestações que contemplem amplas massas da sociedade. O país, para eles, é de 30 milhões de brasileiros. O resto é resto. Professor, boa, professor, é isso mesmo. Eu me lembro que em 64, uma coisa que eu me lembro, não, porque eu tinha 6 anos de idade, mas lendo, né, a gente lembra que aquele discurso da Central
das reformas de base foi o que assolou a direita aqui no Brasil. E aí eu mesmo, ao comentar o assunto no Twitter, eu falei, talvez esses donos aí desses jornais tenham olhado o Chile, porque eu vi uma reportagem que me chamou a atenção, eu assino a Folha escrita só no fim de semana, me chamou muito a atenção uma reportagem que a Folha deu antes do plebiscito constitucional no Chile, em que a Folha praticamente disse que estava acabado, que havia desinteresse total da população, tipo desqualificando. E depois a esquerda veio e ganhou de lavada. E vai escrever uma Constituição com mais de 50% de mulheres, com maioria de comunistas, socialistas, sociais-democratas. Então, eu fiquei e elegeram prefeitas, prefeitas das comunas na região também. de Santiago. Aí eu fiquei pensando, será que eles estão preocupados que um movimento de rua no Brasil acabe empurrando para uma situação como essa que a gente está vendo lá no Chile e mesmo na Colômbia? Pode ser a preocupação dos donos da mídia para, por exemplo, a Globo News só dar um flashzinho aqui e outro ali. O senhor se lembra na campanha do impeachment da Dilma, né? A Globo News era ela que abria os trabalhos, acompanhava tudo e encerrava os trabalhos. E a Globo interrompia a programação normal para chamar flashes das manifestações de rua, mudou o horário do jogo de futebol no domingo para facilitar a cobertura do domingo, suspendeu a novela num dia de semana. Quer dizer, no Brasil, quando a Globo suspende uma novela, é que um acontecimento de dimensões globais, brutais, está acontecendo, né? Parou, não tem novela hoje. Isso E naquele dia não houve novela, porque havia uma grande manifestação. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, eu estava lá, eu lembro. Naquele horário da novela, aquelas escadas do metrô que levam as pessoas para o piso da Paulista, se enchiam de pessoas que estavam querendo saber o que estava acontecendo nesse país, porque a novela tinha acabado. Quer dizer, um empenho de toda, até da dramaturgia, empenho de toda a emissora, né, para dar publicidade aos atos que politicamente eram interessantes. Outra demonstração do desequilíbrio, né, político entre uma e outra cobertura, eu costumo lembrar, e aí a Folha tem também a sua culpa, a Folha, na semana que antecedia um grande ato, no sábado ou no domingo, contra o governo da presidenta Dilma, em todo o Brasil, como foi esse de sábado contra o Bolsonaro, ela fazia uma matéria que nós jornalistas chamamos de matéria de serviço. Né? A matéria que nem é do cinema, do teatro, né? Do jogo de futebol. Tal hora em tal lugar, etc., como chegar. Ela tinha colunas dizendo, em todo o Brasil, o horário e os locais das manifestações contra a presidenta Dilma. Fizeram isso agora, no 29 de maio. Então, é bom a gente lembrar essas coisas para mostrar o seguinte, que não é novidade, que isso faz parte de uma estrutura da comunicação no Brasil. O Globo deste final de semana, o jornal O Globo, e mesmo o Jornal Nacional, que foi medíocre na cobertura, mas o Globo foi pior, porque não deu nada, né? Me fez lembrar a cobertura do grande comício das diretas de 84 aqui em São Paulo, de 25 de janeiro de 84. Os mais velhos lembrarão. O Jornal Nacional, naquele dia, disse que o povo de São Paulo tinha ido à Praça da Sé para comemorar o aniversário da cidade. Eu trabalhava na Globo nessa época. Foi o Ernesto Palha até que fez a reportagem. Eu trabalhava na Globo e eu lembro de eu ter assistido, e era o Celso Freitas, olha, hoje meu colega, o apresentador. Ele que apresentou. E ele falou aquilo, e eu olhei para a televisão e falei, hã? Quando vi no ar aquilo, eu falei, gente... Zenha, tinha faixas diretas já na frente. E é claro que a câmera não mostrou isso. Né? Agora, o curioso, viu, Zenha, é que quando o Jornal Nacional completou 50 anos, eram 31 anos que já se passavam daquele ato na Praça da Sé.
E o Jornal Nacional, em editorial, pediu desculpas. Não foram muito aprofundadas, mas pediu desculpas em algumas linhas, dizendo que errou naquela cobertura. Eu quero saber se o Globo irá esperar mais 50 anos, 30 anos para pedir desculpas, né, pela desinformação do último final de semana. É preciso chamar atenção nisso também, exemplo, do ponto de vista jornalístico. Não há nenhum argumento do ponto de vista jornalístico, do jornalismo, que respalde não dar destaque às manifestações, destaque de primeira página ou destaque de volume de tempo nos telejornais em relação às manifestações do último dia 29. Não há. Você pode ir na Escola de Jornal de Colômbia, no mundo todo. Não há justificativa teórica, jornalística para sustentar essa omissão. O professor, nós tivemos uma repressão dramática no Recife, uma repressão típica de ditadura militar, sem qualquer provocação, com 2 pessoas que perderam, cada uma delas, um olho por tiro de bala de borracha, pessoas que não participavam da manifestação, professor, que perderam. E nós temos cenas dramáticas, temos uma história para contar. Por que houve aquela repressão? Teria sido uma provocação de policiais militares bolsonaristas, porque não foi autorizada pelo comando do Estado de Pernambuco. São todas questões jornalísticas importantes. Claro que tem que aprofundar, que tem que esclarecer quem mandou naquilo. Agora, eu me lembro de um professor já falecido aqui da Unicamp, que é coisa de 4, 5 anos, quando já depois, a partir do golpe, um pouco antes, chamava atenção para o perigo das polícias militares no Brasil, né? O perigo das polícias militares, que agora, e que passaram com o governo Bolsonaro a ser muito prestigiadas. Ele vai em formatura de militares da polícia em todo o Brasil, né? Esses policiais, eu acho que de patentes diferentes, comandantes e subordinados, se sentem respaldados por esse governo para fazer o que fizeram em Recife. Não foi só a questão dos 2, que foi dramático, né, das 2 pessoas que perderam a visão, parte da visão. Foi também a vereadora Liana Cirne, que foi tentar negociar com os policiais, né, a possibilidade deles, da manifestação continuar caminhando por determinada rua, e foi agredida com um spray de pimenta, caiu no chão e a polícia saiu correndo. Saiu, para não deixar... Fugiram, né? Fugiram. Para não deixar rastros. Isso são. Não há, você chamou a atenção, né, da necessidade da investigação jornalística, porque não é só investigação policial, tem que ter investigação jornalística. Sim. Né? Isso às vezes, pautas. Professor, o senhor sabe, o senhor é professor há muitos anos de jornalismo. Às vezes o jornalismo anda muito na frente da polícia, de CPI, o bom jornalismo investigativo. Quantas histórias não desvendou no Brasil, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E aí nós temos pautas importantíssimas, né? Essa do Recife é fundamental. Agora, mas então, aí você tem esse problema. Não sei se interessa, talvez não interesse também as linhas editoriais desses grandes veículos. Professor, finalmente, o ano que vem vai ser um ano muito quente politicamente e nós temos a possibilidade de termos novas manifestações dos 2 lados nos tempos. A manifestação do Bolsonaro recebeu cobertura da imprensa, saiu uma foto dos motoqueiros na capa do Globo, só para lembrar que, quer dizer, apesar deles se oporem ao Bolsonaro, eles noticiam as loucuras do Bolsonaro, as coisas que ele faz, os movimentos políticos dele. Como que vamos ficar, hein? O senhor acha que isso, por ser uma questão histórica, esse tipo de omissão, apesar de muito criticada nas redes, vai seguir? Um dos maiores problemas que eu já vejo desde agora, e isso vai se agravar no ano que vem, é a simetria que essa mídia brasileira fez entre os chamados, o que eles chamam de polos, quando não são polos. Não são polos. Você não pode entender que a polarização entre um adepto da tortura
e um democrata, né, que respeita a democracia, um que ameaça o golpe a todo momento. A todo momento ele sinaliza que vai dar o golpe, ameaça o golpe, e já manifestou antes o amor que ele tem pela violência, pela tortura. E alguém que defende a democracia não pode ser tratado simetricamente, são assimétricos. E a mídia continua dizendo que há polarização, que são dois extremos. E isso, o Azenha, vai prosseguir até um outro limite. Eu não sei qual vai ser, mas esse limite não é desse ano, não. Ele vai chegar até ao começo do ano que vem. Qual é esse limite? É a tentativa ensandecida dessa mídia de buscar a chamada terceira via. Isso já tentaram na outra eleição, né, com Aécio, com o Luciano Huck, com não sei o quê, e não conseguiram. Vão continuar tentando, sem dúvida alguma, porque eles não engolem de maneira alguma a possibilidade de uma volta do Lula presidente ou de alguém que o Lula apoie para a presidência da República, porque essa visão de... Eu vou falar mais amplamente, porque a visão de mundo que essa parte da sociedade traria para o Estado, já trouxe uma vez e pode voltar através do Estado, não é a visão de mundo dos controladores desses meios de comunicação. Nós temos uma disputa que alguns podem dizer que é luta de classes, mas, de qualquer forma, há uma diferenciação de visões de mundo, de como tratar o semelhante, de como tratar o diferente, né? que é incompatível. O problema, só para concluir, Azen, o problema é que, se mais uma vez eles não conseguirem a candidatura da chamada terceira via, e se a economia, como parece que vai acontecer, demostras de uma pequena melhora, parece que há indicadores para isso, a partir do segundo semestre, começo do ano que vem, é muito possível que esses veículos que hoje atacam, de alguma forma, o governo, voltem a apoiá-lo na disputa com o PT, com o Lula, com a esquerda de maneira geral. Eu não tenho dúvidas que isso também pode vir a acontecer.